Oi pra você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar do novo suspense da Netflix chamado Awake, né? Acordado em português, caso você não saiba o significado dessa palavra. E ela é muito importante pro filme, porque aqui é uma história apocalíptica onde o mundo perdeu a capacidade de dormir. As pessoas não dormem mais e elas começam a pirar, né? Bem-vindo ao clube. Então, não vai falar nada, pessoas que sofrem de insônia, né? Mas enfim, a gente quer falar com você a respeito deste filme. Se você quiser saber a nossa opinião sobre ele, por favor, fique com a gente. Mais uma vez, como a gente sempre faz aqui, eu queria pedir para você se inscrever no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E se possível, você pode seguir a gente no Instagram. O nosso arroba é o canal 5 Tons. Se quiser mandar mimos também, fica à vontade. Fique à vontade, a gente tá aqui para isso também, para receber mimos, caso você queira enviar mimo pra gente. Obrigado, Telecine. Telecine, inclusive, mandou mimos pra gente, muito obrigado. Né? Valeu, a gente aprecia bastante. Se você quiser mandar mimo pra gente também, não se acanhe, não se reprima. Então essa história, né, de Awake, ela acompanha uma ex-soldado chamada Jill. Ela é uma mulher que tá com a filha dela, né, a Matilda, vivendo nesse mundo onde as pessoas perderam a capacidade de dormir. E o que isso acarreta, né? Se você já passou aí 2 dias acordado, você sabe muito bem como é. Imagina, passar 2 dias acordado já deixa você meio pirado. Imagina você não conseguir dormir mesmo. Tipo, você não consegue mais dormir. A humanidade está completamente pirada. As pessoas estão perdendo o controle de suas próprias vidas. E a Jill precisa lidar com essa situação, porque ela também não consegue dormir. Então ela está meio que começando a perder o juízo. E ela precisa cuidar da filha dela. Acontece que essa filha dela pode ser a chave para resolver esse problema. A filha dela pode ser a cura, inclusive, do problema que acometeu o mundo e levou todo o planeta a ter um sério problema de insônia. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas. Referências, né? Então, esse filme, como você já deve ter percebido só pela pequena sinopse que a gente passou, ele é um filme que mistura road movie com thriller, né? Com aquele suspense apocalíptico que a gente já está acostumado a assistir, principalmente na Netflix, que eles estão colocando um monte de coisa apocalíptica lá para deixar um monte de gente com medo. Ou o Brasil 2021. Ou o Brasil 2021, a gente tá... Quem dorme no Brasil em 2021? Quem dorme? Quem consegue dormir? Botar a cabeça no travesseiro e dormir? Fica aí o questionamento. Daqui a pouco vão falar, mas você tá besteira da política. Tipo, tudo é política. Só lembrando. Voltando para a história do filme, esse filme é uma mistura, como eu falei, de road movie com um filme de apocalipse, e ele é uma mistura muito bem feita dessas duas coisas que geralmente elas se encontram mesmo, né, no cinema. A gente já está acostumado a ver filmes assim. Então, a premissa, né, desse filme de fazer com que a gente acredite que as pessoas não conseguem mais dormir e por isso elas estão começando a perder o juízo, perder a cabeça, é uma premissa interessante. Eu não me lembro de ter visto isso antes em algum outro filme ou em livro ou qualquer coisa assim. Achei bacana a forma com que foi feito, visualmente também, né, porque sempre esses filmes apocalípticos, eles lembram a gente de filmes tipo A Sua Lenda, Guerra Mundial Z, sabe? Esses filmes, quase todos eles têm a mesma fotografia e acaba funcionando. A gente sabe que é esse tipo de técnica que acaba funcionando mesmo para esse tipo de produção. Então aqui a gente tem um pouquinho de farofa, uma coisa mais do mesmo assim, né? Aquela coisa que a gente já conhece, não tá um terreno desconhecido, só a história mesmo, que é uma história que cria um mundo novo e uma nova premissa, né? Para mostrar pra gente que podem existir coisas, outras formas, né, na verdade, de fazer apocalipse. Não precisa descer, por exemplo, um alienígena, não precisa ter uma guerra nuclear, não precisa nada disso. Zumbi. Não precisa de zumbi. Você só precisa fazer com que as pessoas fiquem acordadas. Só isso. Se você já foi em alguma balada que tenha drogas ilícitas, você sabe como é. As pessoas viram zumbi lá mesmo. Precisa... Vamos voltar pro filme de novo. Vamos falar do filme mais uma vez, que eu tô viajando, o Lucas já veio chamar a atenção aqui. Esse filme, ele tem uma técnica muito boa, né? Visualmente ele é um filme, como eu falei, é um filme que a gente já conhece a forma como ele é feito. Filmes de apocalipse são assim mesmo. Então tem a diferença do roteiro e tem a diferença das atuações, que também são atuações muito boas, estão até superiores a muitas das atuações que a gente viu aí em outros filmes de apocalipse, como por exemplo aquele último do Zack Snyder, que é horroroso, que é o Army of the Dead. Muito ruim, muito ruim. A Jill, né, essa ex-soldada, ela é interpretada pela Gina Rodrigues, que é bem conhecida do público também, e ela é a grande força desse filme. É ela que é o centro desse filme, porque tudo acontece por causa dela, ela é a que move a história pra frente, não é nem a filha dela, a Matilda, mas é ela em específico, então ela é a capitã desse filme, e ela consegue liderar muito bem essa história. É uma história complicada, inclusive, se tivesse
feito de uma forma um pouquinho pior, poderia descambar para uma coisa meio paródia, assim, não ia funcionar muito bem. Mas aqui nesse filme acaba funcionando bem. Mas também, lógico, a gente não pode deixar de falar da Matilda, que é a menina, que é interpretada pela Ariana Goldblatt, acho que é o seu nome dela, Greenblatt. Ela foi a que interpretou a Gamora pequena, Gamora criança, que fala com o Thanos no Vingadores, né? Ela é uma também das principais desse filme, uma das grandes forças do filme, mas toda a história está ancorada na personagem da Gina Rodrigues. Então, são essas duas pessoas, essas duas atrizes que nos levam a acreditar que essa história realmente pode acontecer, porque a gente acredita nelas, a gente embarca na história por conta do talento dessas duas atrizes. Também tem um elenco coadjuvante que é bem conhecido, né? Tem a Jennifer Jason Leigh, tem o Barry Pepper, que você pode conhecer de rosto dessas duas pessoas, mas você não pode saber o nome, de repente, né? Porque são atores mais clássicos e tal. Mas eles também têm papéis importantes aqui, mas realmente são nessas duas mulheres, nessa menina e nessa Gina Rodrigues, que a história toda se ancora. E foi uma bela escolha de roteiro, né? Colocar toda a ação nelas, porque não dispersa. Né? Outro problema do filme de Zack Snyder é que tem muito personagem, muita história acontecendo e não funciona. Um filme apocalíptico, você tem que ter uma história bem centralizada para funcionar, que senão você vai perder a atenção e vai embora, vai ficar desviando, que nem eu estou fazendo nesse vídeo, é tudo de propósito, olha só. Méritos também para o diretor do filme, Mark Razel, também com seu irmão, o Joseph Razel, que foi o cara que escreveu o roteiro. São bem criativos nesse sentido, conseguiram, como eu falei no começo desse vídeo, mostrar um outro ângulo, né, de uma situação calamitosa num planeta inteiro, que eu achei muito interessante. Só pela premissa interessante já valeria aí muitos pontos, e o filme também é muito bem realizado, por isso para nós aqui do canal 5 Tons, ele é um filme 4 estrelas. Aí você pergunta, por que 4 e não 5? Porque tem um problema, o filme tem um problema na duração, ele tem 96 minutos e provavelmente, né, quando você assiste o filme e você termina, você pensa, poxa, é um filme bom, mas ele poderia ser melhor se ele desenvolvesse melhor os personagens, tivesse mais tempo para desenvolver os personagens. Parece que chega em determinado momento todo mundo corre, vira uma correria, todo mundo quer resolver o filme rápido e aí, no fim das contas, isso acaba atropelando um pouquinho a parte final. Mas ainda 4 estrelas, é um filme que vale muito a pena assistir, pelo menos aqui na nossa opinião. Que você tem todo o direito de discordar, você pode discordar aqui nos comentários, deixa aí a sua opinião, ok? Por hoje é isso então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço e até lá.